Minha esposa me ameaçava com a custódia dos meus filhos cada vez que eu falava em divórcio, mas as bolsas do lado de fora de casa não eram lixo, eram as coisas dela. Olá, sou um homem de 35 anos e preciso contar minha história porque não há muitos lugares para fazê-lo. Todos os nomes usados aqui são falsos. Acho que é importante esclarecer. Nos últimos anos estive no inferno e finalmente encontrei coragem para me libertar das garras do próprio Satanás, que é minha esposa. Agora mesmo tenho muito poucos amigos, tudo por minha própria estupidez e talvez por culpa do demônio. Bom, eu deveria dizer minha futura ex-esposa. Minha querida esposa, Hannah, de 35 anos, não sabe que estou prestes a destruir a vida dela muito em breve. Não sinto nem um pouco de remorso pelo que fiz nem pelo que estou prestes a fazer. Nos últimos 3 anos tenho vivido com uma ansiedade constante e lentamente caí em uma depressão profunda. Perdi 31 quilogramas, os quais não precisava perder e agora estou quase como um pau. Não se preocupem porque aos poucos estou recuperando esses quilos já que praticamente estava abaixo do peso. Também me inscrevi em terapia e em algumas semanas estarei abrindo minha alma para algum estranho. Embora isso seja quase a mesma coisa, mas não tão pessoal porque é anônimo. Tudo isso só por culpa da minha demoníaca esposa. Agora, antes de tentar desabafar meu trauma com algum pobre terapeuta, pensei que deveria praticar me abrindo aqui. Nunca usei o Reddit antes, então isso é muito novo para mim. Também é bom que ninguém saiba que eu tenho uma conta no Reddit. Não quero que falem de mim neste momento. Uma das razões pelas quais também uso nomes falsos é que tenho 2 filhas pequenas e não quero que as reconheçam através desta publicação. De qualquer forma, já tenho drama suficiente para lidar, tudo graças à minha esposa. Vocês podem me julgar o quanto quiserem por falar mal da minha esposa, mas não posso evitar, é um desabafo neste momento. Agora vou contar tudo sobre ela e vocês me dirão o que pensam. Minha esposa e eu nos conhecemos na universidade e começamos a sair um ano depois. Ela já havia saído da universidade, mas eu consegui terminar meus estudos. Minha esposa é super bonita por fora, mas o que está por dentro é completamente outra história e chegaria a isso em alguns minutos. Então sim, eu estava perdidamente apaixonado por Hannah e pensava que estava ganhando no jogo da vida. Eu só gostaria de voltar no tempo e dar um tapa na minha antiga versão. Depois de deixar a universidade e conseguir um bom emprego para sustentar uma família, ainda esperei 2 anos para pedi-la em casamento, aquela que eu acreditava ser o amor da minha vida. Minha ideia e a de Jana era que tivéssemos uma base sólida financeiramente falando antes de dar o próximo passo. Fui tão tolo por amor que constantemente ignorei todos aqueles sinais de alerta. Eu não sabia que estava me casando com o administrador do inferno. Perdão se uso essas expressões, mas ela me fez viver um inferno. Então é uma alegoria bastante acertada. Alguns dos meus amigos mais sábios e que viam tudo isso de fora tentaram me avisar que Hannah não era uma boa pessoa, mas eu estava cego demais pelo amor. Eu fui o primeiro namorado sério dela e ela ficou comigo por mais de 4 anos naquele momento. Então eu pensava que o que tínhamos era algo super especial. Como Hannah havia deixado a universidade e não tinha um bom trabalho, considerei que era meu dever garantir sua segurança financeira antes de me casar com ela. Acho que a única coisa madura que fiz na minha vida foi conseguir um acordo pré-nupcial, mas não vou me dar o crédito por isso. Foi principalmente graças aos meus pais que suspeitavam que Hannah era uma interesseira. Benditos pais os meus, devo muito a eles. Eu costumava ser incrivelmente próximo dos meus pais, e me partiu o coração na época saber o que pensavam de Hannah. Inicialmente ela não queria assinar um acordo pré-nupcial, mas meus pais ameaçaram boicotar o casamento. De novo, muito obrigado pais. Fiz de tudo para que mudassem de ideia, mas depois decidi que o melhor seria adiar o casamento. Foi então que Hannah interveio e disse que estava disposta a assinar o acordo pré-nupcial para tranquilizar meus pais. Estupidamente fiquei feliz porque achei que isso demonstrava sua lealdade e amor por mim. O acordo foi assinado e o casamento aconteceu. Escrevo isso agora e ainda não consigo acreditar. Sei como deve parecer. 2 meses depois do casamento, Hannah ficou grávida da minha filha Kylie, que hoje tem 10 anos. Fomos cuidadosos porque eu não queria ter filhos tão cedo, mas Hannah engravidou mesmo assim. Tenho quase certeza de que ela me sabotou e me prendeu com o bebê. Honestamente, não me importo com isso porque nunca me arrependeria de ter ela é a luz absoluta da minha vida, junto com meu filho Yang de 6 anos. Quando minha filha nasceu, fiquei tão feliz por ser pai. Achei que estava vencendo na vida, mas então tudo desmoronou. Vou dizer isso agora. Hannah se tornou um pesadelo. Ela se recusava a cuidar de Kylie e a maior parte das responsabilidades com a bebê ficou para mim. Ela simplesmente ficava deitada na cama assistindo TV o dia todo como se não tivesse interesse algum em ser mãe. Fiquei preocupado e a levei para fazer exames para depressão pós-parto, mas não, ela não tinha. Então por que ela se recusava a cuidar de Kylie? Porque simplesmente não queria. Vale ressaltar que esse era seu único trabalho. Já tínhamos alguém que vinha em casa para fazer a limpeza. Desde que engravidou, Hannah sempre reclamava de enjoo matinal e de estar cansado o tempo todo. Como um tolo, eu cedia todas as suas vontades para fazê-la feliz, e ela aproveitou isso ao máximo. Eu esperava que depois do parto ela voltasse a cuidar da casa, pagar as contas e cuidar de Kylie. Quero dizer, ela era a dona de casa, pelo amor de Deus. Mas ela se recusava a assumir qualquer responsabilidade e queria tudo servido de bandeja. Aos poucos suas exigências começaram a aumentar. Depois que nossa filha nasceu, foi como se algo na cabeça da minha esposa tivesse mudado. Ela ficou extremamente rude comigo e não demonstrava nenhum carinho. Sempre
Sempre que eu tentava me aproximar, ela ficava irritada ou dizia que estava cansada e não queria ser tocada. Tudo o que eu pedia era um abraço de vez em quando, talvez um beijo de despedida antes de eu sair para trabalhar. Mas não, ela não queria fazer isso. Brigávamos constantemente, todos os dias. Sempre havia algo novo para ela reclamar. Ela odiava quando eu saía com amigos ou até mesmo com familiares. Então tive que me afastar deles. Ela odiava minha família porque não gostava deles. Assim não me era permitido vê-los e nem mesmo falar com eles. É completamente minha culpa por não ter confrontado minha esposa Hannah antes. Nós tivemos várias brigas sobre isso, mas eu sempre acabava cedendo. Ela costumava ficar muito furiosa e então me ameaçava de se machucar, e eu discutia com ela por muito tempo. Eu sabia que as ameaças de se machucar não eram normais. Eu implorei para minha esposa procurar ajuda, mas quando ela se acalmava, agia como se nunca tivesse feito aquelas ameaças. Ela me manipulava tanto que eu cheguei a questionar a mim mesmo, perguntando se eu estava imaginando as coisas de tão ruim que a situação estava. Infelizmente, essa não foi a única forma que minha esposa foi abusiva comigo. Depois que nossa filha nasceu, minha esposa parou de ser carinhosa comigo. Ainda tínhamos intimidade, mas ela não me mostrava afeto fora da cama. Eu estava exausto de ser o provedor e de trabalhar sem descanso apenas para voltar para casa e ter uma esposa fria. Eu não gostava de ser tratado daquela forma e me sentia desatendido. Qualquer tipo de conversa sobre o assunto era levado ao extremo, onde minha esposa me acusava de querer obrigá-la a mostrar afeto. Tentei conversar com ela algumas vezes, mas logo desisti. Eu já estava planejando me afastar de Hannah. Eu não era um completo idiota. Eu percebia que não era mais feliz no casamento. Eu mal tirava algo da relação e parecia que minha esposa não me amava mais. Quando finalmente conversei com minha esposa sobre nos separarmos e possivelmente nos divorciarmos, ela entrou em pânico. Ela implorou e chorou por meu perdão e prometeu que mudaria. Honestamente, eu não acreditei totalmente nela. Eu até fui me hospedar em um hotel por alguns dias. Então, de repente, Hannah me disse que estava grávida. Sim, eu queria outro filho, mas definitivamente não dessa forma. Eu estava feliz, mas também confuso sobre o que fazer. Fiquei no hotel por uma semana e depois de decidir finalmente voltar para casa, Hannah estava tentando reconquistar meu afeto. Eu queria dar uma chance a ela, afinal, essa foi a primeira vez que ela admitiu seus erros. A segunda gravidez foi bem tranquila para nós dois. Hannah era uma mulher completamente diferente e eu estava muito feliz em ver que ela estava retificando seus erros. Ela me mostrou afeto, disse que me amava e raramente brigava comigo. Ela até começou gradualmente a ter um relacionamento com meus pais. Tudo estava indo bem até ele nascer. Assim que Hannah voltou do hospital, ela se transformou em uma mulher má novamente. O ciclo se repetiu, mas neste ponto eu já tinha experiência anterior. Eu sabia que não havia como Hannah mudar de novo. Então eu estava decidida a me divorciar. Minha única preocupação eram meus filhos. Eu fiquei mais alguns anos até ele ficar um pouco mais velho. Durante esse tempo eu esperava desesperadamente que Hannah mudasse, mas só piorou. Ela costumava destruir meus dispositivos e jogar minhas coisas fora como uma espécie de jogo de poder. Meu relacionamento com meus pais sofreu porque ela não queria vê-los e não queria que eles viessem em casa. Eu disse a ela que eu a deixaria, mas desta vez Hannah sabia como neutralizar isso. Ela simplesmente me ameaçou de dizer a todos que eu era abusivo fisicamente com ela e as crianças. Ela me lembrou que o tribunal escutaria e ficaria do lado dela. As crianças não poderiam fazer nada. Eles me tirariam meus filhos, o serviço de proteção, e eu provavelmente não os veria por muito tempo. Essas ameaças me destruíram completamente. Foi então que percebi que eu estava completamente preso no casamento. Tentei seguir em frente pelo bem dos meus filhos. Eu não queria perdê-los. Eu estava tão mentalmente esgotado e emocionalmente manipulado por Hannah que comecei a acreditar em suas palavras. Eu estava um desastre e isso era visível. Meus colegas de trabalho se preocupavam comigo, mas Hannah não se importava nem um pouco. Na verdade, mais tarde descobri que ela estava me traindo com vários homens. Sim, mesmo assim fiquei. Só decidi ir embora de verdade quando ela me bateu durante uma discussão sobre sua infidelidade. Foi nesse momento que senti medo, não por mim, mas pelos meus filhos. Depois que Hannah me agrediu, acho que o golpe serviu para limpar a neblina da minha mente. Senti uma onda de determinação e a usei da melhor forma possível. Comecei a planejar meus movimentos para sair do casamento sem perder meus filhos. Fiz um plano de 6 meses e coletei provas do abuso da minha esposa. Eu costumava iniciar discussões sobre sua infidelidade para garantir que ela perdesse o controle e me agredisse. Exatamente o que eu precisava. Julguem como quiserem, mas fiz o que precisava fazer. Eu estava decidido a sair do casamento sem consequências negativas. Consegui um segundo telefone e entrei em contato com meus pais. Eu enviava regularmente os vídeos gravados para que eles os guardassem para mim. Hannah não fazia ideia do que eu estava tramando. Ela estava tão embriagada pelo poder que achava que eu nunca poderia deixá-la. Ela exibia seus casos abertamente e debochava de mim por não conseguir impedi-la. Naquele momento eu já não me importava mais com quem ela estava, porque para mim ela não era mais minha esposa. Era algo desprezível. Agora, ela está em uma mini férias com seu amante. Sei de tudo porque ela mesma me contou. Também disse que eu não poderia impedi-la. Bem, eu não a impedi. Deixei que fosse para poder concluir os passos finais do meu plano. Agora estou em casa, mas ela parece vazia. Troquei as fechaduras e coloquei suas coisas em sacos de lixo. Eles estarão na varanda no dia em que ela voltar da viagem. As crianças ficarão comigo. Já entrei em contato com os serviços de proteção infantil. Fui à polícia com as gravações e entrei com o pedido
pedido de divórcio. Tudo está feito. Hannah ainda não sabe de nada e espero que esteja feliz em suas férias. Assim o choque quando voltar será ainda maior. Ela retorna amanhã da sua escapada romântica. Quando chegar encontrará suas coisas no alpendre. Sua chave não funcionará e a polícia será chamada se tentar fazer algo estúpido. Tenho tudo pronto. Agora só preciso esperar. Não vou mentir. Estou muito nervoso e ansioso. Essa é outra razão pela qual decidi desabafar aqui. Admito que foi uma experiência bastante caótica, mas agora me sinto pronto para enfrentar o que vier quando minha esposa chegar. Edição. Algumas pessoas me chamaram de capacho por não ter saído antes e por ter cedido a todas as vontades da minha esposa. Bem, não vou discutir com vocês. Eu fui um capacho. Quem realmente ama sua parceira às vezes é cego para seus defeitos. Eu posso ser bom em coisas acadêmicas, mas aparentemente sou péssimo em reconhecer toxicidade. Mas podem ter certeza, aprendi minha lição. Na verdade, aprendi há muito tempo. Foi como passar por uma reabilitação para isso. Eu simplesmente não podia ir embora por causa dos meus filhos. Hannah é uma mulher extremamente manipuladora e eu sabia que ela inventaria histórias para me afastar das crianças. De qualquer forma, ela nunca teria aceitado o divórcio por causa do acordo pré-nupcial. Já percebi que ela não queria me perder, não por amor, mas porque ninguém mais toleraria suas loucuras ou financiaria seu estilo de vida ridículo como eu fiz. Ela conseguiu muito ao se casar comigo. Talvez tivesse me deixado se encontrasse alguém mais rico, mas acho que percebeu rapidamente que isso não aconteceria. Às vezes realmente gostaria que ela tivesse ido embora por conta própria. Eu teria me livrado dela antes e provavelmente ela nem teria levado meus filhos. Ela nunca se importou com eles, apenas os usava como ferramenta para me manipular. Mas talvez seja melhor assim. O veneno lento ao longo dos anos já matou todo o amor que eu sentia por ela. Agora só me importo com meus filhos. Não quero ensinar a ninguém que é normal permanecer em um relacionamento tóxico e abusivo. Não estou tentando parecer um herói aqui. Só me sinto aliviado por finalmente ter enxergado tudo, mesmo que tenha demorado. Não vou esperar o dia em que Hannah perderá o controle e baterá nos meus filhos. Sim, fui um capacho antes, mas não serei mais. Acabou. Estou indo embora. E farei com que Hannah pague pelo que fez, eu prometo. Atualização. Eu vim aqui apenas para desabafar e clarear minha mente antes de enfrentar a tempestade que estava se formando em minha vida. Eu só precisava tirar alguns pensamentos do meu sistema antes de me entregar a um terapeuta. Nunca imaginei que minha publicação impulsiva explodiria assim e que as pessoas me enviariam mensagens só para saber o que aconteceria depois. Isso era para ser uma publicação única, mas com a recepção que teve estou pronto para continuá-la. Fico feliz também que muitas pessoas tenham reconhecido que embora eu tenha sido um banana, eles se alegram que eu esteja superando essa fase da minha vida e agora esteja mudando para como eles estavam esperando. Já que vocês estavam esperando uma atualização, deixe-me contar exatamente o que aconteceu depois da minha última publicação. Eu me diverti muito lendo alguns de seus comentários porque vocês foram muito amáveis. Suas próprias experiências com suas esposas e maridos loucos me ajudaram muito e me deram esperança de que eu também posso ser feliz no futuro. Passei 2 dias lendo seus comentários, embora não tenha conseguido responder a todos. Então, chegou o dia do divórcio. Hannah voltou de suas férias para se deparar com o fato de que ela havia sido deixada fora de casa. Ela tocou a campainha esperando que eu corresse para abrir a porta e lhe desse uma explicação. Eu nem sequer abri a porta, me conectei à câmera da campainha e disse a ela que eu havia trocado as fechaduras, que não seria mais permitido que ela entrasse na casa. Eu vi Hannah começar a ficar com raiva lentamente. Ela começou a gritar comigo para que eu abrisse a porta e que eu não brincasse com ela. Ela continuou dizendo que eu não podia deixá-la fora de sua própria casa. Eu a lembrei que a casa era minha de acordo com o acordo pré-nupcial e informei que suas coisas já estavam na varanda da frente. Acho que ela pensou que as bolsas lá fora eram lixo e não suas roupas. Embora eu não saiba se há muita diferença porque ela tinha uma expressão difícil de esquecer, foi simplesmente hilária para mim. Claro, na verdade me custou muito trabalho conter o riso por causa de sua expressão, mas então Hannah perdeu completamente o controle. Meu Deus, ela gritou e ficou tão furiosa que os vizinhos literalmente saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Vale a pena mencionar que temos um jardim bem grande, então não é como se todas as casas estivessem perto, então você pode imaginar o quão alto ela estava gritando. Eu vi alguns vizinhos espiando por suas portas. Hannah não prestou atenção nisso. Ela começou a me ameaçar abertamente e me lembrou que ela chamaria a polícia e me tiraria meus filhos. Foi então que eu a informei que eu já havia entrado com o pedido de divórcio e que eu a havia denunciado por me agredir. Meu Deus, ela ficou ainda mais furiosa quando eu disse essas palavras. Ela começou a agir como uma mulher desequilibrada e continuou batendo e chutando a porta. Eu não tenho certeza porque ela pensou que isso funcionaria porque eu gastei um bom dinheiro para conseguir uma porta de alta qualidade que não pudesse ser quebrada facilmente por segurança. Bem, agora ela estava mostrando seu valor. Hannah se machucou com suas palhaçadas, mas não parou, provavelmente porque ela já estava completamente fora de si naquele momento. Ela continuou dando voltas na casa e tentou quebrar as janelas. Eu sabia que isso era uma possibilidade, então eu tinha as crianças trancadas em seus quartos. Quando vi que ela tentava jogar um vaso de plantas pela janela, peguei o telefone para chamar a polícia, mas acontece que eu não precisei fazê-lo. Os vizinhos já haviam chamado a polícia muito antes porque estavam preocupados com a minha segurança. Então, a polícia chegou justamente quando Hannah arremessou um vaso pela janela da sala de estar. Não acho que preciso contar o que aconteceu depois. A polícia rapidamente a algemou. Enquanto ela lutava
lutava para se libertar, ela continuou dizendo a eles que eu era um homem abusivo e que eu estava mantendo as crianças como reféns. Os policiais já tinham mandados de prisão para ela devido à minha denúncia. Eles não perderam tempo em dizer a ela que era ela quem estava sendo presa pelas acusações de violência doméstica contra mim. As notícias não a fizeram calar nem cooperar. Na verdade, ela continuou lutando e gritando como se fosse um demônio até que os oficiais a colocaram no carro da polícia e a levaram. Então Hannah ligou para seus pais para que a tirassem sob fiança, mas eles se recusaram a fazê-lo. Por quê? Porque eu já havia conversado com eles e lhes apresentei provas de seu abuso. Eu fiz isso naquela manhã porque eu não queria que eles a avisassem e arruinassem meus planos. Eu esperava que eles ficassem do lado dela e a defendessem, mas na verdade não foi preciso porque eles não estavam nada contentes. Eles me garantiram que não criaram Hannah para ser uma mulher tão má e em parte eu acredito neles. Eles são pessoas decentes com uma vida humilde. Minha teoria é que os amigos de Hannah tiveram a ver com isso. Embora seja apenas uma teoria, eu os conheço. Então posso dizer que eles não são melhores que ela. De qualquer forma, Hannah teve dificuldades para conseguir a fiança porque esses amigos não estão presentes nas horas ruins que é quando os amigos devem estar. Não sei como ela conseguiu, mas conseguiu. Não estou certo de onde ela está agora, mas provavelmente está com um de seus amantes. Sim, eram várias pessoas. E não, eu não me importo com ela nem com eles. Eu parei de me preocupar há muito tempo. Agora estou me concentrando em que ela compareça perante o tribunal. Também tem meus filhos com quem eu devo me preocupar. Felizmente meus pais têm me ajudado muito e meus vizinhos têm vindo cuidar das crianças para me ajudar. Eu gosto desta casa. Está em uma comunidade muito unida. Isso é tudo o que aconteceu até agora. Eu não sou tão ingênuo a ponto de pensar que tudo será um caminho sem problemas a partir de agora. Então se vocês estiverem interessados eu farei outra atualização mais tarde. Atualização 2. Como tenho recebido muitas mensagens diretas de pessoas, fiquei realmente surpreso e comovido em saber que tantas pessoas desconhecidas se importam com o que está acontecendo em minha vida. Talvez alguns de vocês estejam aqui apenas pelo drama, mas ei, isso me mantém motivado e eu dei boas risadas com alguns de seus comentários. As pessoas que constantemente me dizem que eu deveria ter deixado minha esposa louca antes, para que dizer isso agora? Eu não tenho uma máquina do tempo para voltar ao passado e desfazer meus ridículos erros. Eu nunca parei de admitir que cometi erros. Estou tentando corrigi-los. Se alguém neste fórum estiver lendo minha publicação e estiver em uma situação semelhante, só posso dizer que é melhor você começar a correr agora mesmo. As coisas nunca vão melhorar e você só vai acabar gastando seus melhores anos com algum homem ou mulher louca que não te valoriza. Apenas corra, encontre alguém que realmente se preocupe com você. Aos que tentam me provocar para que eu faça comentários horríveis contra as mulheres, vocês não vão conseguir. Eu não sou louco o suficiente para pensar que todas as mulheres são como minha esposa. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho uma filha pequena, então não posso generalizar. Eu conheci mulheres totalmente opostas à minha esposa, então eu não tenho nenhuma prova disso. Outro ponto importante é que eu realizei exames de paternidade com ambos e posso dar a boa notícia de que ambos são meus filhos biológicos. Pelo menos alguma sorte me tocou em tudo isso. Claro, depois do pré-nupcial. Sim, obrigado novamente, pais. Continuando com os filhos, muitos de vocês têm me perguntado como eles estão lidando com tudo. Para minha surpresa e vergonha, eles têm lidado bem. Acontece que eles nem sequer formaram um vínculo com a mãe durante todos esses anos. Se é que eram cautelosos com ela porque viram como ela me tratava. Um dia minha filha literalmente começou a chorar desconsoladamente e me disse para não trazer a mamãe de volta. Isso me fez sentir muita vergonha de mim mesmo. Eu tentei aguentar pelas crianças, mas nunca percebi o quanto os acessos de raiva de Hannah os afetavam. Como Hannah não prestava muita atenção neles, Kyle não teve problema em viver sem ela. Eles ainda têm sua babá regular que cuida deles, cozinha e os alimenta. De qualquer forma, Hannah nunca fez muito por eles. Eu fui tão estúpido em pensar que eles ficariam tristes sem a mãe. Embora eu ainda esteja bastante certo de que eu teria perdido meus filhos se Hannah tivesse tentado me acusar de violência doméstica. Muitos de vocês sugeriram que eu colocasse meus filhos em terapia para ajudá-los a lidar com o divórcio e suas consequências. Eu fiz justamente isso. Estamos trabalhando com um terapeuta e até agora tem havido um bom progresso. Eu também informei as escolas deles que minha esposa não está mais autorizada a buscá-los neste momento. Ela nem sequer tem direito de visita. Não parece que ela queira ver as crianças de qualquer forma. É muito triste que uma mãe não queira ver seus filhos, mas não estou surpreso. A atualização é que eu tenho a custódia total temporária dos meninos. Meu advogado está bastante confiante de que eles me darão a custódia de forma permanente. Hannah conseguiu um advogado e meu advogado me informou que ela quer a custódia total e pensão alimentícia. Eu não acho que ela vai conseguir isso. Não há como ela usar meus filhos para me machucar. As crianças vão ficar comigo. Eu não quero nenhuma pensão alimentícia nem nada do tipo. Eu sou perfeitamente capaz de criá-los com minha própria renda. Eu tenho a sensação de que Hannah vai dizer algumas besteiras no tribunal e tentar me extorquir. Eu tenho certeza que eles vão dar uma lição nela no tribunal, mas eu sou cauteloso demais para garantir isso. Talvez eu volte com uma atualização assim que o divórcio for resolvido. Atualização 3. Eu consegui me livrar da minha ex-esposa louca. É tão bom chamar Hannah de minha ex-esposa. Eu digo adeus a ser casado com aquela arpia. Já se passaram quase 6 meses desde que publiquei a última atualização. Sinto muito pela grande demora. Tenho certeza que vocês entenderão. O divórcio leva tempo, especialmente quando há crianças envolvidas. Sim,
Eu tinha razões sólidas para o divórcio, mas Hannah também não estava sendo muito cooperativa. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não quero tornar esta atualização longa. Hannah definitivamente tem alguns problemas mentais porque ela começou a me perseguir depois que saiu da cadeia. Então eu tive que solicitar uma ordem de restrição contra ela. E como ela tinha uma acusação de violência doméstica, me concederam a ordem de restrição quase que imediatamente. Depois disso, ela não tentou nada no tribunal. Ela tentou lutar para conseguir algum dinheiro do divórcio, mas o acordo pré-nupcial tornou vãs essas tentativas. Havia uma cláusula de infidelidade bastante forte nele graças aos meus pais por isso. Quando Hannah percebeu que ela não conseguiria quase nada do divórcio, ela tentou ir atrás dos meninos. De alguma forma, ela estava convencida de que conseguiria a custódia total e pensão alimentícia porque ela era mãe. Bem, o juiz não gostou nada disso e deu a ela uma bronca verbal sobre como ela deveria levar as coisas a sério. Ela estava delirando ao pensar que o serviço de proteção infantil permitiria que ela ficasse perto das crianças depois de conhecer seu histórico de violência doméstica. De qualquer forma, eu paguei um bom dinheiro por um advogado e consegui a custódia total dos meninos. Então Hannah fez algo inesperado. Pouco antes de nosso divórcio ser finalizado, Hannah decidiu fazer um acordo fora do tribunal. Ela me pediu uma quantia em dinheiro e em troca ofereceu renunciar aos seus direitos sobre as crianças. Nós negociamos um pouco e eu acabei dando a ela uma pequena parte das minhas economias. Hannah sabia que ela não estava em uma posição para barganhar muito. Alguns de vocês podem se sentir desapontados por eu ter dado dinheiro a ela, mas isso resolve muitas coisas. Eu percebi há muito tempo que Hannah não se importava com seus filhos e meus filhos também não gostavam dela. Então teria sido melhor para eles não tê-la por perto. Sim, eles crescerão sem uma mãe, mas eu farei o meu melhor para garantir que eu seja suficiente para eles. Eu considero isso uma vitória porque eu saí de um casamento tóxico e cortei uma mulher tóxica da vida de meus filhos. Agora vou me concentrar em meus filhos e garantir que eles sejam felizes com sua nova vida. Talvez eu volte a sair com alguém, mas não está nos meus planos a curto prazo. Obrigado por estarem comigo durante os últimos meses. Espero não ter que voltar com outra história em muito tempo. Atualização 4. Tanto tempo se passou que minha vida deu uma guinada muito importante para o bem. Estou em um relacionamento com uma mulher que não se parece nada com Hannah e não digo isso apenas em sua forma de agir, mas é completamente diferente dela fisicamente. Hannah era loira. Minha nova namorada não. Hannah tinha olhos azuis. Minha namorada tem olhos verdes e assim eu poderia ficar o dia todo. Não é que eu tenha procurado uma mulher assim, mas é curioso como o subconsciente funciona. De qualquer forma, ela é muito diferente de Hannah em seu comportamento também. Ela conheceu meus filhos, o que é muito importante para mim porque se meus filhos não a aprovassem seria muito difícil estar com essa pessoa. Kylie já tem 14 anos, então não é exatamente uma menina, mas nenhum dos dois foi contra o meu relacionamento. Eu diria que foi tudo o contrário e por parte da minha namorada, a quem chamarei de Laura. O sentimento é recíproco. Além disso, eu diria que Laura tem sido mais uma mãe para eles do que Hannah e ela não passou muito tempo com eles. Mas quando fez mostrou um certo instinto maternal como se pudesse se conectar com eles, algo que eu acho que nunca vi em Hannah. Outra prova de fogo foram meus pais nos quais confio cegamente neste momento. Quando eles a conheceram fiquei olhando atentamente para ver que expressão eles tinham. Mas esse dia terminou com um grande sorriso em seus rostos e depois me ligaram para dizer que Laura tem a aprovação deles. Meus pais ganharam um cruzeiro pelas Bahamas cortesia do filho que estará eternamente grato. É o mínimo que posso fazer por eles. Não só pelo dinheiro que eles me economizaram no divórcio, mas por meus filhos. Mas é hora de falar de algo sensível ou não sei se essa é a palavra que quero utilizar. Me refiro a Hannah. Se vocês estão se perguntando o que eu sei dela em todos esses anos, bem, não muito, mas eu não vou deixá-los só com isso. Depois do divórcio sei que ela esteve morando com alguns homens. Não todos ao mesmo tempo, claro. Suponho que seus amantes os quais tenho o prazer de não conhecer. A última coisa que sei dela graças a um encontro fortuito com seus pais no supermercado foi que tiveram que interná-la depois de sofrer um surto psicótico após uma briga com um desses homens. Depois ela deixou a cidade e o estado e tem vivido em outro lugar, pelo que seus pais sabem, que não é muito. Ela está melhor. Não posso julgar esse melhor porque não a vi, mas parece ser um melhor com condições. Meus ex-sogros também aproveitaram a oportunidade para falar de meus filhos e até para poder vê-los alguma vez. Não o fizeram antes porque pensaram que eu não quereria que eles estivessem na vida de meus filhos depois do que sua filha fez. Mas desde então eles têm estado presentes em churrascos na casa de meus pais que por mais estranho que pareça parecem se dar bem com eles. Isso é tudo por este lado. Espero que do seu lado também possam contar coisas positivas depois de tantos anos.